As unidades de conservação brasileiras são conhecidas pelo seu potencial turístico. Em 2017, 17 milhões de pessoas visitaram os parques nacionais no Brasil. A polêmica foi criada a partir de uma decisão do governo Bolsonaro de rever essas áreas, diminuindo sua extensão. O deputado Rodrigo Agostinho, que promoveu a audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, não concorda com a iniciativa do Executivo. Eu acho um absurdo, acho que nós precisamos avançar na implementação dessas unidades. Tem alguns biomas brasileiros que são muito pouco protegidos, é o caso principalmente do Cerrado, do Pampa e da Caatinga. Nós temos um desafio enorme, que é a construção dos planos de manejo, a fiscalização dessas áreas, a regularização fundiária. Só a regularização fundiária já resolveria a maior parte dos conflitos. Tem muita gente que era dono das terras, não tinha documentação, acabou não sendo indenizado quando da criação da unidade de conservação e agora briga. E por conta disso o governo resolveu flexibilizar, enfim, diminuir o tamanho dessas áreas. E isso é muito sério, né? E eu tenho certeza que o Ministério Público Federal vai se manifestar, o próprio Congresso, enfim, não autorizando essas mudanças. O deputado mencionou a permissão para a prospecção de petróleo em Abrolhos, uma região que abriga a reprodução de inúmeras espécies pesqueiras, de corais e de baleias jubarte. Tem 8.600 quilômetros de costa. O governo decidiu licitar a exploração de petróleo justamente em Abrolhos. Isso é uma questão que vai parar no judiciário com certeza. Não dá para aceitar uma situação como essa. Os participantes da audiência pública ressaltaram a importância das unidades de conservação para a economia e o desenvolvimento do Brasil. Essas áreas protegem uma paisagem que é muito significativa para conter mudanças climáticas, e as mudanças do clima já são reconhecidas hoje como uma das principais ameaças para a saúde pública e coletiva do nosso século. O grande papel das unidades de conservação hoje, além de serem um patrimônio natural da humanidade, do país e dos brasileiros, é um patrimônio também que gera serviços ambientais fundamentais para os principais setores econômicos do Brasil. A conservação ambiental é particularmente importante para populações mais pobres. Então, quando nós temos um processo de degradação ambiental, de perda de ativos naturais, não só nós temos uma perda generalizada de potencial de atividades econômicas, por exemplo, uma floresta destruída é uma fonte que eu não tenho mais de madeira, um rio contaminado é uma fonte que eu não tenho mais para pesca ou para abastecimento, como, além de ser ruim para a atividade econômica como um todo, ela é particularmente negativa para as populações mais pobres, que são as que mais dependem de recursos naturais. O representante do Ministério Público Federal vê com preocupação a disposição do governo em alterar o que já existe em relação às unidades de conservação. Já sendo muito difícil você defender as APPs, né? São as orlas das praias, as dunas, a vegetação topo de montanha, enfim, todas essas vegetações que já sofrem com urbanização, com a exploração rural, né, da produção rural. Nós então temos as unidades de conservação como esses espaços em que se diz, olha, aqui não, porque aqui, né, é o local de reprodução de uma espécie sensível, é a cabeceira de um rio, é da onde vem a nossa água. Então o Ministério Público Federal tem já há alguns anos a atuação no MPF em defesa das unidades de conservação, com uma série de medidas para que elas fossem implementadas. Quando a gente lutava pela implementação daquelas unidades de conservação, agora a gente luta para que elas não sejam extintas e nem reduzidas, como anunciado recentemente aí, que todas as unidades de conservação federais serão revistas, né? Uma coisa completamente absurda.